Boa noite, pessoal. Estamos aqui, é o nosso terceiro episódio do podcast do IBC, primeira temporada. Como sempre, estamos aqui com o engenheiro Valcir, pronto para inundar nós com tanto conhecimento e experiência de obra. E nosso convidado especial hoje, o senhor Tiago, gestor de licitações, veio também trazer um pouco da experiência dele aqui para a gente. Obrigado a todos por estarem assistindo e bora para o nosso bate-papo. Tiago, vou começar. Fala um pouquinho de você, como que é o seu trabalho. Bom, boa noite, tudo bom? Comecei no ramo da licitação por volta de 2010, 2011. Sou formado em educação física, trabalhava como educador, larguei. Conheci um amigo meu que era dono de obra e a gente conversando, ele falou, preciso de um cara para me ajudar. Licitação, não conhecia nada. Ele falou, não, vem trabalhar comigo que eu te ensino. Aí comecei a trabalhar com ele como auxiliar de licitação. Me ensinou toda a parte, como buscar edital, toda a parte para você participar de uma licitação. Algumas licitações mais documentos, outros sem. E desde lá eu vim trabalhando para cada empresa. Fiquei com ele acho que uns 2 anos, fui mudando. Aí de uns 6 anos para cá eu resolvi trabalhar por conta. Montei meu escritório em casa e faço consultoria da minha casa. Os eletrônicos, tem presencial, tem vários tipos, mas praticamente trabalho de casa hoje. Poxa, que legal. E então, depois que você saiu da empresa, você chegou a fazer contatos? Como que foi esse processo de você conseguir clientes? Sim, eu comecei com essa pessoa. Aí, como você vai para o ramo de licitação, você conhece muita gente, que cada licitação tem muitas empresas. Você vai dando o cartão, se apresentando, e as pessoas vão vendo o jeito que você trabalha. Como você olha a documentação, conseguindo habilitar uma empresa, o cara já fica de olho, essa pessoa é boa. Entendi. E assim vai passando um contato com o outro. Outras pessoas vão indicando, tenho com muita empresa, vou indicar outra pessoa. E no boca a boca é a melhor coisa. Sim, legal. Na construção civil a gente vê muito disso, né? Os pedreiros, os profissionais estão se estabelecendo, né? E é legal ver você que começou ali prestando um serviço, mudou a carreira, decidiu entrar para o ramo da construção. Então, vamos trabalhar com isso, né? Tem em amplas vertentes, né? Tanto que a intenção nossa com o nosso instituto é realmente trazer pessoas como o seu perfil, né? Que quer ganhar dinheiro, quer crescer na vida com construção. Muito legal você trazer para a gente essa sua história. E você? Como que você conheceu o Tiago? O Tiago foi um amigo meu, né? Que apresentou, né, um amigo comum, né, e eu, na época, eu estava com interesse em participar, né, de obras públicas, e aí esse meu amigo, né, ele me apresentou o Tiago. E você vê, né, Thomas, como é muito importante quando a gente tem alguém que nos direciona, que nos dá o caminho, né? Pra você ter uma ideia, esse meu amigo, quando ele começou a fazer, né, a participar de obras públicas, vamos fazer o seguinte, ele saiu do ponto A e chegou no ponto B. Ele demorou aproximadamente uns 5 anos para sair do ponto A e chegar no ponto B. Quando eu conversei com ele, né, e ele me falou, não, eu vou te ajudar, eu vou te apresentar uma pessoa muito competente, especializado, né, nessa parte de licitação. Foi quando ele me apresentou o Tiago. E nesse momento, ele já tinha saído do ponto A e chegou no ponto B. E aí, ele demorou 5 anos. Quando eu comecei, eu também saí do ponto A e cheguei no ponto B. Só que eu demorei 2 anos. Então você vê a diferença de quando você tem que ir sozinho trilhar um caminho, sem ajuda de ninguém. Na tentativa e erro, né? E muitas vezes o erro a gente paga muito caro, né? E não só financeiramente, mas a gente também perde tempo, né? Então, como eu tive toda essa ajuda, essa orientação dele, ele me apresentou as pessoas certas, o que aconteceu? Eu fui mais rápido, né? Imaginando, né? Eu não estou aqui para falar o que é o ponto A e o ponto B, né? É só para ilustrar que foi um crescimento, né? Escolhendo 2 parâmetros, né? Um parâmetro de partida e outro de chegada. Para você ver quando você tem uma orientação, quando você tem
um mentor, quando você tem assim uma ajuda de alguém te orientando, ó, vá por esse caminho, vá por aquele, como as coisas elas acontecem mais rápido. As coisas acontecem mais certo. Por quê? Porque essa pessoa já fala, olha, por aqui não vai dar certo, segue outro caminho, entendeu? Então foi isso. Foi assim que a gente se conheceu. Bacana. E vocês já fizeram bastante licitação junto, né? Ah, fizemos bastante, né? Já, bastante. Bastante. E como foi esse começo, as primeiras licitações que você fez com ele? Então, por exemplo, no meu caso, eu já tinha feito muitas obras, mas eu sempre fiz obras privadas, obras particulares, tanto residenciais como obras corporativas. E o que acontece? Chegou um momento que eu me interessei em participar, né, de obras públicas. Então o que acontece? Quando eu iniciei nas obras públicas, aí foi quando nós sentamos, olha, quais são os documentos que precisa? Ah, precisa do documento A, B, C, tudo a lista. E um dos documentos é o que a gente chama de acervo técnico. E eu, mais uma vez, eu quero frisar aqui, como é muito importante quando você tem alguém te orientando, né? Porque por falta de conhecimento a gente acaba cometendo muitos erros. Até aquele momento, o tanto de obra que eu já tinha feito, se eu tivesse me preocupado em montar um acervo técnico, naquele momento eu já teria um acervo técnico gigantesco. Só que eu nunca me preocupei, porque eu não sabia, né? Era uma falta de conhecimento mesmo, porque eu nunca tinha pensado em entrar no setor público. E aí o que nós fizemos? Nós tivemos que começar com obras pequenas, né? Obras onde eram de valores baixos, onde elas não exigiam tanto documento, né? Tanta documentação. E aí eu fui montando o meu acervo, né? E aí, automaticamente, quando você vai fazendo obra, você vai tendo um acervo técnico, né? Porque o acervo técnico nada mais é de quando você termina a obra, a pessoa, né, o seu cliente, ele te dá um atestado técnico falando que a obra foi feito tudo em conformidade, que foi feito bem feito, etc. E aí, com esse atestado, você vai no CREA, né? Lógico, precisa ser um engenheiro para fazer isso, e você registra isso no CREA. E aí, o CREA te dá aquele atestado registrado no CREA, que ele é chamado nada mais é que o acervo técnico. E então é isso, né? Foi assim que nós começamos, né? Tiagão, eu queria fazer uma pergunta para você, justamente para poder ajudar, né, os nossos ouvintes, exatamente, para eles. Eu queria que você falasse um pouquinho desse. Imagina o seguinte: o que aconteceu comigo mesmo, né, com a gente lá atrás. Imagina só, a pessoa hoje ela tem uma empresa e ela quer começar a ingressar no ramo da construção civil, no ramo público. Então, basicamente, assim, explica assim, como seria assim, a estrutura, o que ela precisaria, enfim. Não, primeiramente, a pessoa já vai ter a empresa aberta, o CNPJ, né? Com isso, ela me passa o CNPJ e eu consigo baixar as certidões para essas pessoas participarem da licitação. Poucos editais dariam para começar no início somente com essas certidões, porque vai de 100%, 99%, 1% não pede atestado. Aí você já consegue participar. No caso do Valcir, ele já tinha prestado serviço para outras pessoas e a gente conseguiu crescendo aos poucos, fazendo atestado, ganhando obras sem atestados, foi ganhando atestado até chegar no acervo técnico que ele tem hoje. Então é um caminho, não posso falar que é rápido, mas a pessoa consegue, de uns 4, 5 meses, ela já consegue começar a ter uns contratos bons, serviço. Bacana. E, tipo, na outra pergunta, a própria diferença do Valcir que chegou do A ao B mais rápido é porque ele contratou uma pessoa só para fazer licitação. No caso do outro amigo dele em comum, ele começou sozinho. Ele tinha que baixar edital, ele tinha que fazer planilha, ele tinha que tocar a obra, tinha que fazer compras, tudo sozinho. E você não tem tempo. Por isso que é bom você sempre estar bem acompanhado. Isso. Né? Uma coisa que nos nossos bate-papos, nas conversas aqui fora, na nossa experiência, a gente está sempre encontrando é o fato de que você quer fazer tudo sozinho, abraçar o mundo, se você for muito bom, você vai conseguir superar.
Só que você contando com boas pessoas, bons parceiros, você cria uma rede de trabalho que você consegue fazer coisas muito maiores do que você faria sozinho, né? Isso. E você sabendo contar com profissionais experientes em determinados nichos, por exemplo, é igual quando a pessoa precisa de um advogado, está com um processo, precisa de um advogado, vai procurar um advogado especializado naquela área do direito. Não vai simplesmente contratar um advogado da família para tratar de um processo de trabalho, né? Às vezes é área de direito diferente. E nosso ramo não é diferente disso, né? Poxa, eu preciso de fazer licitação. Eu posso parar, ter que aprender a fazer licitação, e nisso eu tô com a minha empresa aberta. Eu tenho que tocar a minha empresa, eu tenho que fazer o administrativo, eu tenho que fazer gestão da equipe, eu tenho que fazer o financeiro, eu tenho que fazer o administrativo, e ainda tenho que parar para aprender como faz a licitação, né? Primeiro que hoje a informação é difícil você atingir a informação verdadeira, né? A internet hoje, ela veio para inundar o mundo de informação e inunda também de informação ruim. Então você primeiro precisa filtrar. Achar a informação não é difícil, mas você filtrar a informação certa é difícil. Então você demora um tempo para você passar aquela curva de aprendizado, para você ter um ganho em cima do trabalho, né? Já se você consegue fazer uma boa parceria de trabalho, você ganha em cima dessa parceria, o seu parceiro vai ganhar também e vocês crescem juntos, né? Isso é constante na construção civil, né? Bom, Thiago, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas, tá? Vamos. Então vamos lá. Você já explicou, né? Falou do processo da licitação, que ele vai precisar de uma série de documentos e etc. Como é que você faz essa triagem, né? Para saber quem pode participar da determinada licitação? Existe um buscador, o site é do Conlicitação, ele para mim é o melhor buscador que tem, e com ele você pode buscar os objetos que a sua empresa trabalha. Sua empresa é de obra, tem lá construção civil, tudo. Aí eu tenho uma empresa que é só vidro e esquadria, então eu vou só procurar vidro e esquadria para essa empresa. E eu procuro chegar para o dono da empresa e falar assim, que cidade você prefere trabalhar? Que roteiro? Tem uns que falam, não, eu não importo. Se é só pintura, eu vou para o Brasil inteiro. Mas como é obra, traçam 150 a 200 quilômetros em volta da minha cidade. Aí eu faço essa captação digital, vejo se essa empresa tem todos os documentos e passo para o chefe para ele fazer a análise dos custos, que os custos eu não faço. Sim. Eu só monto a planilha tudo para ele, deixo tudo pronto. Tá, legal. Porque é importante, né? Porque o que acontece? Vamos falar, por exemplo, né? Você faz toda a captação, faz o filtro, né? Esse edital o meu cliente pode, esse edital o meu cliente não pode. Isso. E aí você também já verifica quais são os lugares que são melhores do que outros, né? Enfim, então você já faz essa triagem, já dá uma refinada. Então, quando chega do seu cliente, aí o seu cliente, né, ele tem que fazer o quê? Que aconteceu também isso comigo, né? Sim. Aí ele tem que olhar o memorial descritivo, lá que fala tudo que precisa ser feito na obra e etc. Planilha, projeto. E aí a importância, né, da pessoa saber fazer um levantamento de custo da obra, porque o valor de referência é um valor lá, que está lá, estipulado, né, que os órgãos públicos eles têm uma tabela, né, de referência, são várias tabelas. CDHU, SINAP, isso. Então, aí as prefeituras são livres, cada uma para escolher a que acha melhor, né? E aí, dentro dessa tabela, eles montam o custo da obra, que é o que a gente chama de valor de referência, correto? Certo. E aí, nós, do outro lado, como empresa, nós precisamos pegar, né, toda aquela tabela, analisar projeto, ver o memorial descritivo e tal, e verificar item por item daquela planilha, né? Esse item, o valor que eles estão pagando, por exemplo, é 20. Tá, mas o meu custo é 8. Bacana. Mas o outro aqui ele está pagando 50, mas o meu custo é 47. Então, aí a pessoa ela tem que, né, o profissional ele vai ter que equilibrar, porque nem todos os itens terão a mesma margem. O mesmo desconto. Isso, exatamente. E aí, com base nisso,
A empresa, quando for participar, ela tem que saber assim, pô, o valor de referência é tanto, mas qual é o valor que eu vou ter para competir, para ser competitivo para ganhar a obra, né? E dentro desse valor, ou seja, você vai diminuir. Se o valor está 100 mil, tá, mas eu posso chegar no máximo até 92 mil, por exemplo, né? Então, cada empresa, cada profissional vai ter que fazer a sua análise, né? Dentro do seu custo, dentro da sua logística, né? E aí, efetivamente, ele vai participar. Isso né? mesmo. A gente precisa, Thiago, que você também fale hoje, né? Porque mudou aí recentemente algumas regras, né? Isso, mudou a lei. Então, assim, basicamente, quais são os tipos de licitação? Porque antigamente a gente tinha tomada de preço, convite, parará. Hoje não existe mais. Fala um pouquinho pra gente de como que tá hoje. Hoje a gente tem uma das modalidades, a concorrência, que ela pode ser tanto presencial como eletrônica. O pregão eletrônico, ainda existe o pregão presencial, que tem algumas regrinhas que hoje tem que ser filmado, tudo. Sim. Cidades com menos, se eu não me engano, é de 20 mil pessoas. Aí dá pra fazer o presencial ainda. Essas são as modalidades principais. E temos as dispensas de licitação, que pode ser feito por esses portais eletrônicos ou pelo site do PNCP, que é compras públicas, que eles fazem essas licitações. BNDES também, né? Isso. Basicamente, esses são as principais modalidades hoje que estão no mercado. Tá. E como que você escolhe qual é a melhor licitação? Aliás, essa é para os dois, né? Como que vocês escolhem qual é a melhor licitação? Quais são os critérios que vocês consideram? Normalmente, quando uma empresa já é grande, a gente prefere concorrência, pois pede mais documentos. Além de pedir as certidões fiscais, pede balanço, pede acervo em nome da empresa, não em nome do engenheiro. Então, quando a empresa tem maior capital, tudo, a gente prefere as concorrências. Agora, quando ela está no início, é mais fácil fazer um pregão ou pregão eletrônico, que normalmente só pede atestado. Não pede balanço, porque nas concorrências agora eles estão pedindo os últimos 2 balanços para as empresas. Então, quando a empresa é melhor para participar. Tem porte mesmo, Isso, né? tem porte para participar. Que basicamente, para você conseguir tocar uma licitação com segurança, você tem que ter um caixa já para aportar essa obra, né? Exatamente. Agora, já quem está começando, não dá para contar com o dinheiro da licitação. Não dá, porque você trabalha 30 dias e vai receber depois de 28 dias. Sim, trabalha 30 dias, emite a nota quando eles autorizarem, para depois eles aprovarem e fazer o pagamento no mês subsequente. Isso. Então, a gente tem uma janela de 60 a 90 dias da prestação de serviço. Né? Do início do serviço. Do início do serviço. Isso. Tanto que quando a gente faz o cálculo o orçamento de obra, né? Eu já atuei dos dois lados, né? Na parte de preparar o orçamento para uma licitação, que você pega o projeto, faz todo o levantamento com base que está nos quantitativos de projeto, lança utilizando a base do governo, normalmente a SINAP, né, que é da Caixa Econômica Federal, ela é bem completa, eu gosto da SINAP, me critique, mas eu gosto da SINAP, eu acho ela bem interessante que ela tem todos os encargos, talvez os índices dela podiam ser um pouco mais flexíveis ou melhor ajustados, mas eu acho ela interessante, né, uma boa base. Então a gente pega os quantitativos, monta o orçamento na base SINAP, esse aí vira o orçamento de referência, que vai ter os quantitativos, vai ter lá o valor de material, o valor de mão de obra, você consegue discriminar um ou outro, e aí você aplica o BDI, né? Cada prefeitura pede ali mais ou menos um BDI, mas vai girar mais ou menos uns 25%, 30% de BDI. Se você for pensar, é até meio absurdo, 25%, 30%. Nossa, mas como você consegue isso, né? E o X da questão é, a base de orçamento, ela tem muita despesa direta. Então, as coisas indiretas, por exemplo, o engenheiro que vai tocar a obra. Se na planilha orçamentária lá você não coloca o engenheiro para administrar uma obra ou um mestre de obra, que o mestre de obra e o engenheiro, eles não estão nos itens no SINAP, né? Você tem que se calcular separado. Ele vai entrar na despesa indireta. Então, um bom orçamento de licitação tem que constar esses trabalhos, né? Senão vai tirar do BDI. E como que você consegue, na hora que vai pegar a licitação, olhar esse orçamento que tem lá no edital, né? Como você consegue falar, poxa, esse aqui eu consigo participar, esse aqui o preço tá bom, esse aqui não tá? Então, é exatamente analisando o termo de referência,
projetos e a planilha orçamentária. Lógico, quanto mais experiência, né, a pessoa que estiver fazendo isso, ajuda bastante. Mas, basicamente, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma análise financeira, analisar o custo de item por item naquela planilha orçamentária, que eles fazem usando o termo de referência, e aí com aquilo você vai fechar o seu custo total da obra. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma licitação onde o valor de referência dessa licitação é R$100.000. Só que aí você foi, levantou seus custos tal, e vamos imaginar que você chegou num custo total de R$55.000, por exemplo. Então você fala, pô, peraí. Então se eu tenho um custo de R$55.000 e eu vou receber R$100.000, então você vai falar assim, pô, mas 55.000 é custo de obra. Custo de obra. Então aí você tem que fazer o quê? Você tem que levantar, pô, peraí, eu como dono da empresa também vou trabalhar? Então eu também tenho que colocar o meu custo ali dentro. Sua hora técnica, né? Isso, porque eu estou trabalhando. Uhum. Se eu não estiver trabalhando, alguém vai ter que fazer o meu trabalho ali naquele serviço. Exatamente. Né? Alguém vai ter que fazer. Então aquilo também entra como custo. Então vamos lá. Custo de obra é onde você vai orçar item por item na planilha o custo. Então, aquela planilha com valor de referência 100.000 e o seu custo, material e mais a mão de obra, custo direto ali, ficou, por exemplo, 55, aí você vai falar, pô, peraí, mas essa obra eu vou gastar tanto tempo, então a minha hora técnica, vamos colocar exemplo, que deu mais 5.000, por exemplo. Então, cheguei num custo de 60. Ok, então todos os custos para fazer acontecer a obra estão ali, R$60.000. Se eu entrar com R$100.000, o preço cheio, como a gente chama, né? Vamos entrar com o preço cheio, que é o valor de referência. Esse valor, eu vou descontar quanto eu vou pagar de imposto, todos os impostos, né? E aí, a diferença é o seu lucro. Então, 100.000, vamos supor que você pagou 15.000 de imposto. Então, dos seus 100.000, já caiu para 85. Se você está gastando 60, então a sua margem de lucro, nesse exemplo, seria 25.000. Certo? Ou seja, 25%. Isso. Só que acontece de você ganhar lá no preço cheio do valor de referência? Acontece. Ganhamos várias obras assim. Bastante. Mas nem sempre assim. Às vezes tem mais empresas que participam e aí e quem ganha é a empresa que tiver a melhor oferta, a melhor proposta de valor. Uhum. Então, o valor de referência, aí você fala, pô, mas peraí, eu vou ser mais agressivo, eu vou entrar, por exemplo, com 90.000. Tá, 90.000 é o valor que você vai ganhar. Os seus custos estão travados em 60. Concorda? Uhum. A conta é a mesma. Desses 90, eu vou pagar imposto. Então já não é mais os 15 do 100, porque eu fiz uma conta imaginando que fosse 15%. Tá? Estamos falando aqui esses números só para efeito ilustrativo. Por quê? Porque depende de que grau de faturamento a empresa se encontra. Quando a empresa está com um valor no início, é um valor menor. De acordo com ela vai aumentando o seu faturamento, o imposto também vai aumentando. Né? Então, só para efeito ilustrativo, aí vai depender de caso a caso, de que momento que a empresa se encontra no faturamento dos últimos 12 meses. Uhum. Então vamos só para efeito ilustrativo. 15%. De 100.000, 15.000 caiu para 85. Só que aí, fazendo a conta, 15% em cima dos 90, porque ele não vai emitir uma nota de 100, ele vai emitir uma nota de 90. Não é mais 15% de lucro. Então, aí você vai tirar os 15% do imposto, que vai dar menos que 15.000, porque 15.000 seria de 100. Eu estou falando 90. Uhum. Então, o custo está fixo, 60. Se você entrou com 90 menos o imposto, ou seja... A margem vai diminuindo. O seu lucro diminuiu. E diminuiu. É. Então, vamos lá. 60.000, que é o seu custo. Custo efetivo de obra, material, mão de obra, mais o seu custo de você ir trabalhando. Porque, infelizmente, muitas pessoas confundem o lucro com
o dinheiro que ele recebeu. Né? O famoso, você sempre usa um termo que eu gosto, o CLT glorificado. Exatamente. Então, o empresário, ele tem que saber isso. Ele tem que saber, peraí, eu estou trabalhando, é o meu trabalho, eu preciso receber. É o trabalho dele. É diferente do lucro daquela obra. Sim. Então, voltando a esse exemplo, 60 mil é cravado, já está com inclusive o trabalho dele. Então, conforme você vai diminuindo o valor que você vai entrar, quando o valor é menor, o valor do imposto é menor. A porcentagem é a mesma, mas 15% de 100 mil, 15 mil. 15% de 90, menos. Certo? Já vai diminuindo o valor. Diminui o imposto, mas também o seu lucro diminui. Vai diminuindo. Então, o empresário, ele precisa fazer isso com muita consciência, né? Tudo ali na ponta do lápis, tudo muito bem definido, né? Que basicamente, se a pessoa encara uma obra que a margem de lucro vai ser menos que 10%, vale mais a pena ele pegar o dinheiro e colocar na poupança, que os 10% ali ele garante no ano. Exatamente. Né? Então, por isso. Então, a pessoa ela tem que pensar assim, qual é o mínimo que eu posso chegar? Então, ela tem que saber fazer isso. Né? Tem que saber fazer isso. Fora que você está assumindo uma obra, você tem um risco aí de pelo menos 5 anos de garantia. Se você não fizer bem feito, você ainda tem que ficar voltando para arrumar. E arrumando. E às vezes se tem alguma intercorrência ao longo da obra, você precisa arrumar, você vai ter que voltar lá para retificar, né? Sim. Mas você falou uma coisa muito interessante, Valcir, que é na parte da separação. Isso é uma coisa que a gente está sempre batendo na tecla. A separação do custo e do lucro. Né? Tem muita gente que vai tocar a obra, erra nisso. Fala, fechei a obra aqui por 100 mil reais, eu sei que eu vou ter que pagar 50 mil aí de mão de obra, então é 50 mil reais para mim. Mas aí a pessoa vai lá, trabalha pra caramba e não computa o trabalho dela. Vamos supor, a pessoa ela atuou muitos anos como pedreiro, tem experiência, consegue abrir uma empresa e trabalhar como uma empreiteira que faz serviços de pedreiro, que é ele, mais um outro colega dele que ele paga na diária, os ajudantes, tudo mais. Então, essa pessoa, se ele fecha uma obra aí nesse valor aí, vamos supor ainda 100 mil reais, falar, vou pagar 50 mil para quem está comigo. Mas e a hora dele? Ele não está computando. Isso é um erro, assim, comum em todas as empresas de engenharia, de construção, desde a do pedreiro até as dos engenheiros. Cada hora que você coloca na sua obra, ela precisa ser remunerada, porque ali você está atuando como se você fosse um funcionário. Apesar de você ser sócio, você está atuando como se você fosse um funcionário. Isso aí precisa ir para o custo. Se você não coloca isso no custo, isso vai comer a sua margem de lucro. E a empresa, para sobreviver, ela precisa lucrar. Não adianta a gente querer enfeitar, não, vamos caminhando e cantando e seguindo a canção. Não, a empresa precisa lucrar para ela sobreviver, senão ela não sobrevive, ponto. Então, sim, você separar o custo seu como sócio da empresa do seu prolabore, da sua retirada de lucro, é o primeiro passo para você garantir o sucesso, né? Tá ali na planilha, eu vou trabalhar 20 horas como mestre de obra, eu vou trabalhar 14 horas nessa obra como administrador, eu vou trabalhar 20 horas como gestor financeiro e 10 horas atendendo o cliente. Cada uma dessas horas tem que ter uma remuneração. Feito isso, entrando lá no custo, aí você vai ter realmente a sua margem de lucro. Lucro você não pode descontar nada. É limpo, né? Perfeito. Tirou o seu lucro da obra, matou. Então, sim, basicamente, o que a gente pode tirar disso na obra pública, você precisa entender também da planilha o que está como custo indireto para você não se perder e perder o lucro. Né? Sim. Você falando nisso, Tiago, eu quero que você fale um pouquinho, né? Porque o nosso objetivo aqui é passar essa informação, né, para os nossos ouvintes, ajudar, né, aqueles que queiram ingressar no ramo da construção, entrar no ramo de obras públicas, enfim. Então, qual é a minha ideia? O que eu pensei aqui? Você fazer tipo um resumo, um histórico assim. Olha, eu vou lá, pego de tel, passo, aí a pessoa faz o levantamento, captação de tudo. Aí depois
fala como é que é o processo. O passo a passo. O passo a passo. Só para eles poderem ter essa ideia até o momento onde participe e ganhou a licitação. As etapas que completam. Então começa tudo com a captação do edital, como eu tinha dito, onde eu analiso a documentação dos editais, vejo se pede atestado, balanço, tudo, certidões. A empresa está apta a participar. Passo para ele a planilha, cronograma, memorial descritivo para o dono da empresa analisar e me retornar a planilha com o valor de desconto. Okay. A partir desse momento eu monto os envelopes, proposta, documentação, lacrado e o credenciamento fora do envelope, credenciando eu para poder participar da licitação pela empresa com procuração, para dar lance, assinar a ata. Sim. Só, desculpa te cortar, só lembrando que tudo isso que você faz, você segue rigorosamente o edital. O edital. Sempre seguindo o edital. Sim. O edital, como a gente fala na nossa linguagem, é soberano. Sim. Ele que manda. Isso, perfeito. Passou esse prazo, vou na licitação, participo, dependendo da... Hoje a concorrência e o pregão presencial estão tendo disputa de lance. Não é igual antigamente a concorrência, que era o menor preço ganhava. Agora a gente participa com a modalidade aberta. Todas as empresas vão para lance, independente de ter 3 empresas ou 10 empresas. Todas vão para lance. A não ser que no edital esteja estipulando menor preço a 10%. Aí entra você e mais 3 ou quem estiver entre esses 10%. Ocorre tudo, faz o credenciamento, entrega dos envelopes, abre a proposta, passa para os licitantes publicar. O que são esses envelopes? Os envelopes de proposta, com a proposta e o envelope de habilitação. Cada empresa leva o seu. Uhum. A partir do momento que credenciou todas as empresas, eles fazem a entrega dos 2 envelopes. Publica e entrega para o pregoeiro. Ele abre a proposta, analisa e passa para os licitantes. Para a gente analisar se está tudo certo. Às vezes tem empresa que não colocou validade da proposta, às vezes não colocou condições de pagamento. Tem que é possível inabilitar a empresa até mesmo na proposta. Passou isso, começa o julgamento da etapa de lance, onde vai todo mundo brigar pelo menor preço global. É um leilão. É um leilão. É isso aí. Ganhou o menor preço global. Beleza, foi a minha empresa. Beleza. Minha empresa eu entrego, ele vai abrir a habilitação. Abriu a habilitação, olha todos os documentos que pede, aí passa para todos os licitantes, para olhar, ver se tem alguma coisa errada, para entrar com... Se tiver errado, entrar com intenção de recurso. Depois da intenção de recurso, você tem um prazo de 3 dias para entrar com recurso. Se não tiver recurso, acabou, faz a ata, assina, ganhou. Que aí depois desse processo vem o contrato, vem a adjudicação, a homologação e a assinatura do contrato para a empresa começar a dar início na obra. Tá. Eu tenho uma pergunta muito boa para vocês, que é, e se quando a empresa vira e faz uma proposta muito abaixo das outras? Você vê que não tem como você fazer a obra daquele jeito. Inexequível. Inexequível, isso aí. Como que você pega essa empresa? Hoje, com a lei nova, você deu mais de 25% de desconto. Uma obra de 100 mil, você deu 74%. Normalmente o pregoeiro já está pedindo uma composição de custo para a empresa. Se é obra de engenharia. Se for prestação de serviço, infelizmente, é muito difícil você conseguir bater no inexequível. Mas como obra com CREA, tudo, com a lei nova, 25% já estão pedindo composição de custos. Uhum. Tem pregoeiro que pede a composição e tem órgãos que já inabilita. Uhum. Entendi. Porque, basicamente, se você não filtra, né, essas empresas que vão fazer esse serviço com preço muito mais abaixo, aí entra o que eu falo de CLT glorificado, né? A pessoa tá ali sendo uma funcionária pública, basicamente, ganhando malemar um salário para fazer uma obra e, por vezes, não entrega, né? Isso. Quantas obras inacabadas a gente não vê por aí, né? Por isso que é a importância do que eu falei quando você perguntou como você faz para ver se a obra é viável ou não, né? Uhum. Você tem que fazer essa análise. O segredo está exatamente neste ponto. Uhum. O seu custo total, inclusive o seu trabalho. Qual o valor que você vai entrar? Tanto, tira o imposto. É outro valor? Tira. Porque entende que eu só estou tirando o imposto em cima do valor que você entra? Sim. Porque esse custo aqui ele é fixo. É. Para eu fazer essa obra, inclusive o meu trabalho, 60 mil. Eu vou entrar com 100. Eu vou tirar o imposto em cima do 100.
eu vou entrar com 95. Eu vou tirar o mesmo percentual, só que em cima dos 95. E sempre, quanto mais desconto, mais o seu lucro está chegando próximo do seu custo. Então você vai diminuindo. Então por isso que a pessoa ela tem que ter assim, bastante experiência nisso. A pessoa tem que fazer com cuidado todos os levantamentos de custos, os custos indiretos, tudo, né? Porque o Sinap, vamos supor que a gente está falando da obra que está com planilha do Sinap, né? Você tem lá alvenaria. X metros quadrados de alvenaria, ele vai ter uma quantidade de horas de pedreiro associada a esse item de alvenaria, e o valor da hora do pedreiro é um valor fixo na tabela, né? Que você considera o salário base mais os encargos trabalhistas. Isso envolve curso, isso envolve o ASO, envolve 13º, férias, tudo, né? Tudo isso compõe a hora do pedreiro. E aí, imagina só, a empresa reduz o salário do pedreiro nisso. Eles podem impugnar, né? Pode. Você pode impugnar. Poxa, o valor que ele está pagando ali para o pedreiro é menos que, por exemplo, o salário mínimo, ou menos que está numa convenção coletiva que atua na sua região, né? Sim. Isso é um ponto de impugnação, então? Sim. Bacana. Na composição de custo, você poderia inabilitar a empresa porque ela não pode diminuir. Tá pagando menos do que o salário Exatamente. mínimo. Não existe isso. Não existe... Enfim, difícil de coexistir com isso, né? Acho melhor colocado. Então, olha, pegando esse gancho que o Thiago falou, quando chega nesse ponto onde ganhou a obra, assinou o contrato, então foi uma etapa vencida. Mas aí a gente brinca, a brincadeira começou agora. Isso que eu ia te falar, né? agora. Como que é tocar essa obra, lidar com o órgão público, lidar com a mão de obra dentro desse cenário? Como que é esse trabalho? Então, uma coisa muito importante, que antes de você participar da licitação, além de você fazer essas análises, né, de custos para ver se é viável ou não, uma coisa que você precisa ver. No edital consta isso. Ah, mas puxa, eu mesmo assim eu li o edital e ainda estou com dúvida. Vá até a prefeitura e pergunte. Ou faça uma visita na obra, né? Se você tem tempo, faça a visita na obra. Sim, não, e isso é uma outra coisa também, estava esquecendo de falar. É muito importante que você vá e faça uma visita técnica. Alguns editais falam que a visita técnica não é obrigatória. É facultativa. Aí você faz a declaração de renúncia da visita. Mas eu aconselho, vá fazer a visita técnica. É sempre bom. Você nunca vai perder em fazer a visita técnica. Bom, o que você precisa que é muito importante? Agora há pouco eu dei um exemplo, né? Custo, 60 mil. A obra, 100 mil. Aí eu falei 15% de imposto, não foi? Sim. Tá. Quando eu falei 15%, eu já estou imaginando que você já viu, já verificou esse número. Porque você pode estar numa classificação, por exemplo, de 8% ou 10%, mas ainda tem outros impostos. ISS, por exemplo, que a prefeitura ela desconta direto na nota. Né? O INSS também eles descontam. Então, o que acontece? É muito importante você fazer essa análise, verificar, perguntar. Eu fiz uma vez uma obra que, além desses impostos, né, o que acontece? O INSS, a gente fala em 11%, certo? Uhum. Só que quando você tem uma obra onde no valor do custo está lá material e mão de obra tudo junto, exemplo que você falou, alvenaria. O valor do metro quadrado está pagando, sei lá, R$50, por exemplo. Dentro desses 50... 25 é material, 25 tem material é mão de obra. E tem mão de obra. E dentro da mão de obra já tem tudo o que você falou, hora técnica e piriri parará. O que acontece? Quando se desconta o INSS, que é o imposto do serviço, né, da mão de obra, esse valor ele tem que ser descontado em cima somente da mão de obra. Concorda comigo? Concordo. Então, R$100 mil. Esse valor dessa obra, eu estou batendo de novo no mesmo exemplo, né? R$100 mil dessa obra. Ali você tem material e mão de obra, correto? Se você emite a nota de prestação de serviço nos R$100 mil, vai pagar o imposto INSS sobre tudo. De 11%.
Ou seja, você perde mais lucro. então, só do INSS, se você descontasse os 11%, você pagaria R$11.000. Mais os outros, mais os 16%. Então você já pulou para 20 e poucos por cento. De imposto. De imposto. Então, esse é um detalhe que só quem já vivenciou isso, que somos nós aqui, e o nosso objetivo é passar isso para os nossos ouvintes, né? A gente começou aqui falando da minha situação, onde eu tive uma pessoa que me ajudou. Uma coisa é quando você tem que trilhar um caminho sozinho. A outra coisa é quando você tem alguém que vá trilhar com você e já sabe aonde tem os buracos, onde pode ter os problemas. E o que acontece? O que eu recomendo? Sempre verifique isso antes. Toda planilha que estiver lá, o valor global, material mão de obra, quanto que a prefeitura, ou a Câmara dos Vereadores, ou o órgão público que você estiver prestando o serviço, quanto efetivamente eles vão descontar. Por quê? Porque eu passei por uma situação aonde foi o seguinte. Eu fui lá, comecei a obra, pá. Chegou no final, eles descontaram 11% em cima de tudo. Eu falei, mas como assim? Mas na sua mão de obra? Então, mas no edital está escrito. E o que estava escrito lá no edital? Que a empresa tinha que fazer um cadastro na prefeitura, e esse cadastro, todas as notas fiscais tinham que constar lá o número desse cadastro feito, que aquele material estava sendo direcionado para aquela obra. Com isso, eles separaram o valor do que era material mão de obra, e aí com isso só iria descontar em cima da mão de obra. Ou seja, o dinheiro que era para o seu lucro foi para o INSS. E até você recuperar o INSS disso, vai tempo. Vai tempo. Então, mais uma vez, você vê a importância de você ter uma ajuda, uma mentoria, alguém que vá te ajudar a sair do ponto A e chegar no ponto B. Sim. Você não passar pelos erros que você já passou, né? Sim. E todos nós já passamos. E esses erros, eles nos ensinam, são aprendizados para nós. Né? Mas se a gente consegue diminuir esses erros, melhor. Que é uma questão de tempo que você ganha escalando com o seu trabalho, né? Sim, com certeza. Então, durante o processo aí da licitação, você tem que tomar cuidado, claro, com a emissão de nota fiscal, mas comparado com uma obra privada, o que você acha que é mais fácil você tocar? Uma obra pública ou uma obra privada? Então, depende. Eu acho que as duas pontas têm os dois lados. Na obra privada, você tem clientes, tem obras, né? Tem clientes que são muito tranquilos e outros que nem tão, né? E nas obras públicas também, né? Nas obras públicas tem obras que a própria obra ela não traz muitos problemas, quanto mais itens você tem para executar, mais são as chances de você ter problemas, né? Então o que acontece? Quando você faz, por exemplo, uma obra, por exemplo, eu fiz uma obra numa cidade aqui do interior, e eu fiz uma obra de infraestrutura. Tinha que fazer toda a parte de drenagem, né? Fazer guia, sarjeta, alocar a rua, tal, né? Obras de infraestrutura eu adoro fazer, porque não são não tem muitos detalhes, muitos itens, sabe? São obras mais rápidas, né? Agora, quando se trata de edificações, eu gosto de fazer edificações, porém as edificações têm mais detalhes. Por exemplo, instalou a porta tem guarnição, tem fechadura. A madeira de lata. Na parte interna, a guarnição não casou direitinho, ficou ali uma aberturinha. O fiscal ele tem todo o direito de exigir, que não ficou legal, dá uma melhorada. A fechadura ela não está fechando direito, né? Precisa dar uma regulagemzinha. Você acabou de colocar a porta, regulou bonitinho.
aquela estrutura ela é nova, ela está ali acomodando, né? E às vezes passou um tempinho, a porta começou a dar uma enganchadinha. Você tem que fazer lá outro ajuste, até ela se acomodar. Então, eu costumo dizer o seguinte, na minha opinião, quanto mais itens você tem numa determinada obra, mais chances você tem de ter problemas onde você vai ter que resolver esses problemas. Agora, quando se trata de uma obra que tem menos itens, por exemplo, uma obra de infraestrutura, você vai ter que passar uma rede de água pluvial numa determinada rua. Um processo de máquina, escavação, coloca-se os tubos, faz as caixas, acabou, grelha, captação de água, onde vai ter a coleta, acabou. Entendeu? Não tem acabamento, né? Não tem acabamento. Ou seja, independente de ser pública ou privada, acabamento ainda é a parte mais complexa. Sim. E aí é que tá, um outro detalhe. Você como empresário, você tem que... Eu chamo isso de gestão de pessoas. Como que eu aplicaria isso? Eu estou contratando várias pessoas, vários profissionais, pedreiro ajudante, carpinteiro, serralheiro, né, para poder executar aquela minha obra. Dependendo da obra, dependendo do acabamento, eu tenho que saber exatamente o pedreiro, né, que vai estar executando aquele acabamento. Porque se ele me fizer o assentamento lá da cerâmica, não colocou direitinho, não ficou no esquadro, faltou argamassa, são coisas que eu posso ter problema. Concorda? Uhum. É preferível, às vezes, você pagar um pouquinho mais caro na mão de obra e aquele profissional faz o serviço uma única vez, pronto, o seu custo morreu ali. Uhum. Não, mas eu vou pegar aquele outro pedreiro porque ele é mais barato. Barato sai caro. Só que aí o cara não assentou a cerâmica do jeito que deveria, faltou uma argamassa, e tem no lugar que você bate fica oco. Então aquela economia que supostamente você teve, você vai ter que refazer aquele serviço. E quando você refaz um serviço, você tem que desmanchar o que foi feito. Então você já gastou para fazer, aí depois você gasta para desmanchar aquilo que está feito, depois você gasta para refazer. Então aquela economia que você achou que você ia fazer, você gastou muito mais. Então, eu sempre falo, gestão de pessoas. É muito importante que você saiba as pessoas certas nos lugares certos para executar determinado serviço. Vou dar outro exemplo. Vamos fazer pintura. Tem profissionais que ele não tem uma habilidade na pintura, mas ele tem uma habilidade em colocar cerâmica. E tem o outro que é o contrário, cerâmica ele não vai, mas pintura com ele. Vai. Então, mais uma vez, gestão de pessoas. Então você tem que saber quem você coloca onde. Esse profissional vai fazer isso para mim, esse vai fazer aquilo. É assim que você sempre vai fazer uma obra bem feita. É assim também, né? Não é somente isso. Isso é uma das coisas onde a gente vai sempre conseguir executar uma obra bem feita, rápida, dentro do prazo, e muitas vezes entregar até antes do prazo. Né? É você gerir, você ter essa gestão das pessoas. Não, perfeito. Eu também passei por uma experiência dessa, não foi numa obra pública, foi privada, né? Obra pública eu fiz somente a parte intelectual, né? Projeto. Você é um rapaz intelectual. É mais minha praia, não vou mentir não, é mais minha praia. Agora a obra deixo para você que tem mais desenvoltura e experiência. Mas eu fui fazer uma obra que era uma obra de reforma tranquila, né? E a gente tinha que fazer a troca do porcelanato. Né? A princípio o cliente queria fazer piso sobre piso, eu convenci ele do contrário, né? Que é furada. Eu não gosto de piso sobre piso. Tem gente que consegue fazer com uma qualidade e tudo mais, mas eu não arrisco. Porque você não sabe a qualidade do piso que está embaixo, não sabe quando que ele vai começar a desplacar. E assim, o custo para você remover um piso perto do custo do assentamento e do material é muito pouco. Né? Então vale a pena. Eu acho que vale a pena você trocar. Então a gente conseguiu fazer a troca desse piso, removemos tudo e fomos assentar. E eu tinha 2 profissionais para fazer o piso dessa empresa.
né? E que inclusive eles um era amigo do outro, né? Não sei se era parente, mas eram amigos um do outro, desenvolveram super bem, cada um no seu cômodo, não ficou uma briga, nada, deu uma coisa boa, né? Mas aí um deles, ele... Não sei o que aconteceu, eu tava trabalhando à noite também, veio uma peça dentro de todas as caixas de piso de uma cor diferente. Uma peça. Nossa. Ele não viu, eu não vi. Quem foi ver não foi nem o cliente foi olhando, nossa, bonito o piso, né? Quem foi ver foi a faxineira. Depois estava sentada, eu falei, nossa, essa peça é diferente, né? Eu olhei, de repente, o piso acendeu, ficou aquela peça do porcelanato brilhando, estou aqui. Ela estava camuflada, Estava de repente ali. ela... Aí eu falei, nossa, mas como isso aconteceu? Veio tudo mesmo, a gente não comprou outro piso, só tinha uma peça, né? Aí o azulejista veio falar, não, mas isso aí eu até tinha visto, mas eu deixei, porque eu fechei num preço muito baixo, então não tinha tempo para arrumar. Jogou uma dessa para mim, né? Naturalmente que no dia seguinte ele não estava mais lá na obra, né? A gente agradeceu o trabalho dele, foi muito bom, e o amigo dele foi e refez. Só que essa parte do retrabalho, tipo, o lapso de uma pessoa, não foi só dele, foi meu também, foi do cliente, foi de todo mundo, ninguém viu, tinha uma peça diferente no meio da caixa. Não sei como isso aconteceu até hoje. E só tinha uma. Mas aí o amigo dele foi arrumar esse piso, o que ele fez? Tem que tirar, né? Só que, gente, não sei se vocês já tentaram tirar um porcelanato. Você tira um pedaço de uma peça, lasca a outra. Resultado, a gente refez quase metade daquele cômodo, porque Por causa tava... de uma peça. Por causa de uma peça. Então, aí é onde a gente fala, né? A diferença de quando você coloca a pessoa certa no lugar certo. Só o fato da pessoa ter observado... E não fez nada? Poxa, eu sempre converso, né, com o pessoal que trabalha para mim prestando serviço. Olha, sempre observe se tem algum problema na peça que você tiver dentro da caixa. Sim. Joga fora. Sempre observa. Pô, percebeu ali que, olha, essa caixa tá estranha. Deixa ela de lado. Pega outra, né? Depois a gente vê o que faz. Porque eu costumo dizer, o trabalho é o mesmo. De você fazer certo ou você fazer errado. O trabalho, ele vai pegar a peça, vai passar o cimento cola, vai assentar, vai colocar o espaçador, vai fazer... O processo é o mesmo. É só uma questão de Zelo. do cara assim, prestar atenção, né? E sempre pensar assim, poxa, eu estou prestando um serviço, eu vou receber, mas pô, eu vou fazer isso pensando assim, poxa, como se fosse para mim, né? Eu estou fazendo para mim, porque se alguém fizesse o errado, não ia gostar, né? Não seria legal. Uhum. Então, poxa, faça com dedicação, com carinho, procure, porque é a sua imagem que está lá, né? É o seu profissionalismo. Quando falarem assim, poxa, olha, foi o pedreiro Sebastião que fez essa obra. Puxa, olha que orgulho, né, Uhum. Obra bem feita, né, nas áreas molhadas, o piso com quedas todas certinhas para os ralos, tudo muito bem executado, a pessoa vê o capricho. Isso é um orgulho, né? E isso é uma referência, porque esse é o tipo de profissional que todo mundo vai querer ele para trabalhar. Exato. Né? A gente tem na construção hoje, eu acho que a gente tem uma maioria já de profissional liberal, né? Registrado, hoje está muito difícil. Vejo que os pedreiros não querem muito ser registrados. Bom, independente disso, independente da vontade da pessoa, vou trabalhar como profissional liberal, vou trabalhar como registrado, o valor do trabalho da pessoa é o mesmo, né? Ele tem que zelar pela qualidade. Se ele ele trabalha ali na empresa, ele está representando uma empresa, representando uma marca, um ideal. Só que o trabalho ali é o dele. Então, igual você falou, se ele fizer errado ou certo, o trabalho é o mesmo, vai gastar o tempo dele do mesmo jeito. Só que a partir do momento que ele começa a pôr zelo no trabalho dele, colocar qualidade no trabalho dele, ele defende o nome dele. Ele não vai ser uma pessoa que vai precisar de emprego na vida. A construção civil tá estourando de obra por aí. Profissional bom é o que mais está em falta. E um profissional que tem zelo no trabalho dele,
vai conseguir se desenrolar, seja registrado, seja abrindo uma empresa, né? A vantagem, que também a gente fala aqui várias vezes, né? Se você vai ser um profissional registrado, você vai ter uma segurança. Você vai ter o seu INSS, vai ter o seu salário todo mês, você vai ter os seus encargos trabalhistas. Se você ficar doente e precisar se afastar, quando você voltar, a empresa vai estar lá ainda para te acolher, né? Considera uma empresa idônea e que respeita os funcionários, né? Não vai descartar uma pessoa porque ela precisa se afastar por um tempo, né? Sim. E, no entanto, se ele for um profissional liberal, ele vai passar um certo transtorno nesse afastamento, mas ele também ganha mais. Então, tem os dois lados da balança. Só que, assim, a balança em si, independente de qual lado, o seu trabalho, a qualidade é o que vai definir seu sucesso. Então, você fazendo, você que é pedreiro, quer construir, quer fazer o seu trabalho, pega na qualidade. Se você fizer um trabalho de qualidade, você já está anos-luz na frente de qualquer um. Né? Porque, vou falar que esse azulejista era ruim? Não era. Mas estava ali trabalhando à noite, talvez não estava num bom dia, pecou na qualidade e, infelizmente, deu uma resposta ruim. Né? Não se dispôs a arrumar, porque é humano, né? Somos humanos, né? Mas não se dispôs a arrumar e falar, para o preço que eu fechei é isso. Não, isso não existe, né? Independente do tipo de obra, né? Mas voltando um pouco aqui na nossa pegada de obra pública, queria passar também para o Thiago em relação ao processo de licitação quando a empresa não tem um acervo, né? Essas obras aí que abre pregão, e não precisa de uma comprovação. Precisa de engenheiro? Na maioria das vezes, não. Não precisa, não pede a certidão do CREA. A empresa não é obrigada a estar registrada no CREA. Como são essas obras? São pequenas reformas. Nada de construção, grande coisa. São reformas. Reformar o estúdio, pintar, trocar o forro, obras simples. Não, legal. E a empresa precisa ter um engenheiro para pegar a obra maior? Ou ela pode, por exemplo, contratar alguém? Não, ela tem que ter um engenheiro responsável pela empresa. Pela empresa. Tá. Por exemplo, no caso do Valcir, ele é o dono da empresa e o engenheiro. Então, ele não precisa contratar um engenheiro. Caso é uma pessoa que não seja engenheiro, ela contrata o engenheiro, faz o contrato de prestação de serviço, tudo certinho, registra no CREA, para sair a certidão, tudo, com o responsável técnico representar a empresa, responsável técnico da empresa, no CREA. Tá. Então, basicamente, se uma pessoa quer começar a construir, por exemplo, eu estou querendo entrar na construção civil, conheço aqui um pessoal que faz uma mão de obra boa, tem uma mão de obra boa, estou com um dinheiro que eu posso investir, consigo começar hoje a fazer um pregão eletrônico. Abro meu CNPJ, faço tudo certinho. Consegue, cadastro certinho, porém vai participar das licitações que não pedem atestado de capacidade técnica. Certo. Mas pelo menos ela consegue começar ali consegue participar, e trabalhando. Isso, trabalhando. Então você consegue estruturar a empresa com a obra pública, você não precisa se limitar a uma obra pública, né? Pode fazer a privada ao mesmo tempo, pode fazer casa para você. Isso, né? até mesmo com a obra particular ou privada, você consegue o atestado de capacidade. Você consegue acertar. E você consegue atestado. Faz o contrato, emite nota, tudo certinho e vira um atestado da empresa. Da empresa. E não precisaria Aí você contrataria um engenheiro, a empresa atingiu certo porte, você contrata um engenheiro, fica ali o engenheiro sendo seu funcionário responsável técnico, ganhando por isso, claro. Sim. E você consegue continuar tocando, né? Isso mesmo. Aí você tem um acervo da empresa e do engenheiro. Como que é essa distinção? O acervo é do engenheiro. Sempre do engenheiro. Sempre é do profissional. Então, se o cara for embora... O acervo é dele. Vai embora com ele. Vai embora com ele. E nas licitações pedem os dois, em nome da empresa ou em nome do engenheiro. É porque, só para responder isso que você perguntou, o que acontece? O atestado técnico, é até importante a gente até explicar isso bem com detalhes. O operacional, né? Isso. Vamos lá. Quando você faz uma obra e você tem um engenheiro bonitinho. Bom, primeira coisa, mesmo se naquele edital a prefeitura não for obrigado a fazer isso, né? A emissão de uma ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Mesmo se eles não pedirem, você, dentro da sua empresa, você vai emitir uma ART e executa aquela obra. Essa ART, ela tem que estar dentro do período de execução de obra. Lá no contrato está escrito, no dia
1/10 até o dia 20/12. E a RT também está dentro daquele prazo. Aí o que vai acontecer? Você terminou a obra. Aí você pede para a empresa que você está prestando serviço. Detalhe, tem que ser uma empresa para a empresa. Não é uma pessoa física que vai fazer um atestado técnico. Tem que ser empresa com empresa. Aí você terminou, obra privada, tá? Você terminou a obra, aí ele vai te fazer o atestado. E lá no atestado técnico, tá escrito assim, a empresa XYZ, CNPJ tal, executou o serviço, parará, está tudo em conformidade. Então, no atestado técnico, tem lá as informações da empresa, CNPJ, tudo etc. E a planilha com a descrição do serviço, metro quadrado, tudo. Isso, com todos os serviços detalhados. E aí, o prestador de serviço, a empresa, assina esse atestado. Ah, outra coisa que é importante saber, é mais um detalhe. Quem assina esse atestado, se for um outro engenheiro, é perfeito. Se quem assinar o atestado não for um engenheiro, né, não for um técnico, o que vai acontecer? Na hora que você pegar esse atestado técnico, que foi feita a obra para a empresa XYZ, blá, 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 com todas as informações. Você emitiu a RT, o engenheiro Thomas fez lá a RT, que ele é o responsável. Aí ele vai lá no CREA, leva essa documentação. Quando chegar lá no CREA, ele vai ter a RT e o atestado técnico. E lá no CREA consta que o engenheiro Thomas é responsável pela empresa XYZ. E aí ele dá a entrada no CREA. Se esse atestado técnico for assinado por pelo engenheiro mesmo, ele tem que constar lá o número do CREA dele. Acabou, é só dar entrada e fim de papo. Se foi uma outra pessoa que não é um técnico que assinou, o que tem que fazer? Tem que pegar um terceiro engenheiro e ele fazer um laudo falando que tá tudo certo. E a assinatura da pessoa que assinou tem que reconhecer firma. Isso. Aí você pega tudo isso, a RT, atestado técnico, dá entrada e registra no CREA. Aí sai o acervo. Esse acervo técnico, ele é do profissional Thomas. Só que esse acervo técnico, naquela obra, foi feita na empresa XYZ. O que o Thiago está falando tem editais que fala que tem que ter acervo técnico. O técnico, tem que ter engenheiro técnico. Se ele fez o serviço na empresa XYZ, mas agora ele está na empresa MWM, por exemplo. O acervo foi numa outra empresa que foi feita a obra. Se lá no edital fala que é só acervo, acabou. Agora, tem editais, né, Thiago, que ele fala que o acervo técnico tem que ser executado, tem que ter sido executado por aquela empresa. Você entendeu a diferença? Uhum. Então é isso aonde a gente fala quando as empresas já estão mais consolidadas, tem toda uma estrutura. Por quê? Porque a empresa já fez várias obras e é sempre o mesmo responsável técnico que está executando essas obras. Então o acervo técnico é sempre do profissional. Porém, aonde aquele profissional executou? Por qual empresa? Pela empresa XYZ. E é a mesma empresa que está prestando concorrendo a outras licitações. Porém, esse acervo ele pode utilizar por outra empresa. Uhum. Eu estou com a minha empresa, só que o meu engenheiro pede o acervo do engenheiro. Não precisa ter vínculo à empresa. Ah, o Valcir tem. Eu faço um contrato de prestação de serviço com o Valcir e uso o acervo dele. Então, basicamente, o que é? Tem editais que fala que o acervo tem que ter sido executado pela própria empresa. Uhum. E tem editais que falam Que só precisa ser do profissional. do profissional. Perfeito. Bom, bacana. Bom, gente, estamos encaminhando aqui para o nosso encerramento. Então, eu queria novamente agradecer a você, Thiago, por ter disposto o tempo aqui para a gente, ter passado bastante conhecimento para nós, né? E também agradecer ao engenheiro Valcir. Não posso agradecer a mim mesmo, que senão seria estranho, né? Eu agradeço a você. Muito obrigado. E agradecer aos ouvintes que passaram aí essa hora e meia aí, escutando um pouco mais sobre como é construir. E você que é consultor, pode ver, você não precisa ser um engenheiro para começar a trabalhar com obra pública. Você consegue construir sua empresa, dar os passos certos, seguindo consultorias boas. Estamos aqui para ajudar você, consultor. Tá bom? Então é isso, gente.
Agradeço a produção também. Isso aí, obrigado. Obrigado, Valeu, gente. Tamo junto.